Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de hoje de História vamos falar um pouco sobre as cidades. Todo mundo já ouviu falar sobre cidade, mas você sabia que ela tem características próprias? Vamos falar um pouquinho então. As cidades existem desde a pré-história e vêm sofrendo transformações em razão da necessidade do homem. Então a cidade, ela nada mais é do que uma necessidade humana. As pessoas começaram a ficarem mais próximas, a construírem, fazerem construções mais próximas para favorecer essa vida em sociedade. Ao observarmos fotos de revistas, jornais, assistirem filmes antigos, podemos ver o quanto as coisas eram diferentes do mundo de hoje. As roupas das pessoas, as suas casas, os móveis, os carros, dentre outras coisas, tudo foi se modificando, inclusive a cidade. Ela vem se modificando ao longo do tempo, ela vem se transformando para favorecer a vida do homem. Vamos ver. Essa evolução também é percebida nas cidades com o passar do tempo. Então, e estão em constante transformação. Vamos observar aqui uma cidade bem antigamente. A gente pode observar que haviam poucas construções, provavelmente nessa cidade moravam poucas pessoas, ainda não havia uma quantidade muito grande de habitantes, pessoas que moravam ali. E agora olha só uma outra imagem, muitos prédios, muita estrutura construída. Isso quer dizer que a cidade evoluiu, que a cidade cresceu, a cidade aumentou de acordo com o número de pessoas também que moram naquela cidade. Mas o que é realmente uma cidade, a definição de cidade? Cidade é uma área bastante povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Aqui a gente pode falar bem da palavra povoada. A cidade, ela é própria para moradia, para o desenvolvimento de comércio, de indústria, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas compram o que necessitam. Então, geralmente, a cidade é essa aglomeração. O que é uma aglomeração? É uma junção de muitas coisas. Aí nós temos a zona urbana. Quando a gente fala em um município, a gente tem tanto a zona rural como a zona urbana. Então a cidade é a zona urbana de um município. Caracteriza-se pela urbanização, a infraestrutura, organização, serviços de transporte e pela concentração de atividades econômicas. Então, as cidades elas precisam desse constante movimento da economia, as pessoas precisam comprar, outras precisam vender, as pessoas precisam ir para a escola, elas necessitam de hospitais e a cidade tem todos esses recursos. A zona urbana possuem diversas infraestruturas. O que é a infraestrutura? São as construções, são os serviços que a gente pode encontrar nas cidades e que muitas vezes não são encontrados lá no campo. Lembra que eu falei que algumas pessoas podem morar em fazendas, podem morar em cidades bem menores, talvez não encontrem tantas coisas como na área urbana. Ali a gente pode encontrar, ruas e avenidas asfaltadas, então a estrutura das ruas são mais bem definidas, elas podem ser calçadas ou asfaltadas. A gente tem habitações, as moradias, as casas das pessoas. A gente tem indústria, onde essas pessoas trabalham, onde elas têm a fonte de renda, onde elas ganham o seu dinheiro do seu trabalho. A gente tem hospitais, escolas e comércio. A gente tem abastecimento de água, geralmente lá na roça, lá na zona rural. A água às vezes vem de uma cachoeira ou vem de um poço. Aqui na cidade a gente já tem o abastecimento de água proporcionado por uma empresa, uma indústria, ela faz esse abastecimento para toda a cidade.
Vamos falar um pouco sobre a cidade de Governador Valadares. Você sabe que cada cidade tem a sua própria história? Isso é importante. A cidade se constrói em cima de uma história, ela tem um começo, por que surgiu, quais foram os motivos que levaram essa cidade a ser construída em determinado lugar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A localização geográfica de várias cidades teve grande influência no decorrer da sua história. É isso que eu acabei de falar. Onde ela se encontra, que é a localização geográfica, onde está localizada a cidade, ela fala muito e influencia muito nessa história. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A cidade de Governador Valadares, ela tem várias situações importantes que favoreceram a construção dessa cidade neste local. A gente tem um rio que passa aqui perto e o rio, ele, em muitos casos das cidades, ele favorece no abastecimento de água, ele favorece em alguns casos para transporte, tem pessoas que usam, a gente já aprendeu na nossa aula de geografia sobre transportes aquáticos, a gente já aprendeu também sobre os recursos naturais daquele lugar, então aqui foi bem favorecido para a construção de uma cidade. Vamos ver agora, em algumas cidades, devem sua existência, grande parte, à proximidade com meios de transporte, tais como ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. O que acontece? Se nessa região a gente tem algum meio de transporte que possa favorecer o transporte das produções dessa cidade, vão ajudar em muito o crescimento. Por quê? Aqui em Governador Valadares a gente tem rodovias importantes que atravessam a nossa cidade. A gente tem também o rio, que eu acabei de falar, que favorece o crescimento. E a gente tem o transporte ferroviário, que também auxilia em muito o transporte de pessoas, o transporte de mercadorias para outras cidades. Veja a bandeira da nossa cidade, nós falamos um pouquinho sobre bandeiras, não falamos? E Governador Valadares tem a sua própria bandeira. Ela é dividida por partes e no centro está concentrado, por isso que o símbolo está aqui no centro, está concentrado o poder político da nossa cidade. E aqui, ó, como esse poder abrange todas as regiões do município de Governador Valadares. E aí, você conhecia essa bandeira? Você já sabia ou já ouviu falar sobre ela? Importante também a gente saber que toda cidade, todo município tem a sua bandeira. Como vimos no início da aula, as cidades evoluem com o passar do tempo. E com o Governador Valadares não foi diferente. A gente não tem hoje, antigamente, a cidade de Governador Valadares não era como é hoje, ela era muito diferente. Olha só, essa aqui é uma imagem da Avenida Minas Gerais, de Governador Valadares. E agora olha como ela se transformou. Ela evoluiu, ela cresceu, ela melhorou a sua infraestrutura com o passar do tempo. Governador Valadares é hoje um polo comercial, mas que antigamente possuía como principal atividade a indústria. Então, ela era muito forte com a indústria. E essa indústria era conhecida como açucareira, hoje desativada, mas antigamente a açucareira foi muito importante para ajudar no crescimento da cidade de Governador Valadares. Cada cidade tem sua própria história, os seus marcos. Governador Valadares, por exemplo, ficou marcada pela indústria. E hoje em dia é bastante reconhecida por ser a capital mundial do voo livre. A história de uma cidade, ela não para, ela continua a ser construída. E com Valadares não foi diferente. Você sabia? O Campeonato Mundial de Voo Livre acontece no Pico da Ibituruna. Agora é com você, né? A parte de vocês. Vamos lá. Em seu caderno, escreva as principais características
da zona rural e da zona urbana de uma cidade. Vamos lembrar um pouquinho, a gente está falando de cidades. Então vamos falar bem focado na parte da cidade, que é o que a gente observou. A zona rural é o campo, então lá não tem infraestrutura. Lembra que lá no campo a gente não tem muita infraestrutura? Vamos focar na cidade, na zona urbana. Então, em seu caderno, fale um pouquinho dessa diferença. Você vai conseguir identificar o que tem em uma cidade e o que tem lá na zona rural. Tudo bem? Bom trabalho a todos vocês. E para acessar a plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.